Este é um breve testemunho tirado do livro O Shabat das Delícias, onde conto como encontrei o Messias judeu chamado Yeshua. Um breve testemunho. Quando reflito sobre os dois justos, vislumbro algo do passado. Não estou desmerecendo o justo Ló. Apenas estou trazendo uma reflexão que pode ser feita nos dias de hoje. O que se trata é trazer à tona a importância de ter a fé, a emuná, de Abraão. O que se trata é de trazer à luz a diferença entre quem tem a confiança de Abraão e obedece aos santos mandamentos, que guarda os santos Shabatot, sábados, e aqueles que praticam alguma justiça, mas desprezam os sábados e os mandamentos de Deus, aqueles que mesmo sendo servos, não confiam que, por exemplo, o quarto mandamento que foi escrito pelo dedo de Deus é importante. A religião faz isso todos os dias. A religião ensina a crer em Deus, a pedir socorro de Deus, pedir bênçãos de Adonai, mas não ensinam a obediência aos mandamentos. Escondem os olhos dos sábados, profanam as coisas santas de Deus. As pessoas não conseguem trazer a realidade das Escrituras e compará-las com os dias atuais. A situação é a mesma. Hoje, muitas igrejas, creio que a grande maioria, profanam os sábados, pregam que os mandamentos foram abolidos, santificam o domingo como domingo do Senhor, como eu fiz por anos. Porém, será que Deus recebe um dia de santificação diferente do que Ele determinou? Será que pode-se persuadir a Deus a mudar sua palavra para se adequar à palavra dos homens? Seria possível que Deus fosse vencido pela vontade popular, ao ponto de aceitar um dia pagão em substituição ao santo dia que Ele instituiu? Será que a teimosia da humanidade venceria Deus no cansaço? Creio que não, porque Deus não se cansa. Se fosse assim, o povo no deserto teria mudado a vontade de Deus. Mas a única coisa que eles conseguiam com a teimosia foi perder o direito de entrar na terra prometida. É interessante olharmos para a história comparando-a com os dias de hoje. Quando o povo saiu do Egito, enquanto Moisés estava no monte falando com Deus, isto pode ser comparado hoje com Yeshua que subiu ao céu, porém, vai descer de volta. O povo, não vendo Moisés, criou um bezerro de ouro para idolatrar. Posteriormente o povo se rebelou contra Deus mais uma vez. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Salmos 95, 7 e 8. Meribá foi o local onde o povo mais uma vez se rebelou contra Deus, ocasião em que até Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Por este motivo o povo de Deus que vivia no deserto, que fazia sacrifícios, que praticava as instruções de Adonai, não entrou na terra prometida. Somente seus filhos que saíram do Egito com menos de 20 anos entraram. Assim, caminharam 40 anos no deserto até todos morrerem, exceto Josué e Caleb. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmos 95, 10, 11. Nestes versículos o povo é descrito como de coração transviado. Pessoas com confusão mental, em parte servem a Deus, em parte fazem o mesmo que os pagãos fazem. Como hoje, por exemplo, as pessoas dizem que amam a Deus, profanam o sábado e enaltecem o domingo como dia do Senhor. O primeiro dia da semana é conhecido na história como dia do Deus Sol. Porém, as pessoas acham que está tudo bem. Deus teria errado na escolha do dia santo e os sacerdotes na nova aliança teriam consertado. Claro que não. Deus não muda. Será que aquelas pessoas que viveram 40 anos no deserto e se deleitavam em Adonai? Creio que não. Se eles se deleitassem em Deus provavelmente não teriam perdido o direito à terra prometida. Além disto, vejo o que Deus disse através do profeta Amós para aquele povo que o próprio Deus cuidou por 40 anos. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas do manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Amós 5 e 25. Deus pergunta algo parecido com: por acaso, foi a mim que vocês ofereceram sacrifícios e ofertas do manjares no deserto por 40 anos? Vamos compreender esta situação. O povo, por 40 anos viveu no deserto. Regularmente todos se apresentavam diante do tabernáculo e levavam ofertas do manjares, sacrifícios para serem queimados. A parte religiosa o povo estava fazendo, mas não estavam agradando ao Eterno. Adonai permitiu que por 40 anos eles vivessem a religião, mas suas ofertas não eram recebidas por Deus. Sim, levastes Sicut, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus a estrela, que fizestes para vós mesmos.
Amós 5:26. Depois de Deus perguntar se os sacrifícios e ofertas que o povo havia feito, se por acaso tinham feito para ele, Adonai, então diz: levantaste, suportaste, exaltaste, o Deus Sicut, o vosso rei que é em a vossa imagem, e o vosso Deus a estrela, que fizestes para vós mesmos. Ou seja, o povo por 40 anos viveu uma religião. Aparentemente estavam fazendo ofertas e sacrifícios no tabernáculo de Deus, porém, espiritualmente estavam na prática do paganismo. Seus corações não eram sinceros para com Deus. Diante desta questão sugiro uma reflexão. Hoje, o povo diz que adora a Deus da seguinte maneira: Adonai diz, santifique o sábado, não esqueça dos meus sábados. O povo santifica o domingo, faz o culto especial aos domingos. Deus diz em Levítico 23, estas são as minhas festas, e discrimina cada uma. Sábado, trocaram pelo domingo. Páscoa da morte do Cordeiro em 14 de Nisan, à noite com ervas amargas e pães ázimos. Trocaram pela Páscoa dominical, sempre no primeiro domingo após a lua cheia. Celebram com doces, chocolates e alimentos fermentados, sempre transgredindo o mandamento da verdadeira Páscoa. Festas dos pães ázimos. A igreja não celebra tal festa. Festa das primícias, as igrejas não celebram. Festa de Pentecostes, a festa da entrega da lei de Deus ao homem, não celebram. E quando celebram tiram o foco da lei de Deus. Festa da expiação, ignoram totalmente. Festa de tabernáculos, não celebram. Enquanto as igrejas profanam as festas santas, elas cristianizam as festas pagãs. Celebram o Natal, Sexta-feira Santa, Quaresma, Festa Junina, ou o absurdo da festa joanina, que é a festa junina protestantizada que muitas igrejas evangélicas adotaram de Roma para praticarem em suas comunidades. Como Roma pegou as festas pagãs e as colocou dentro da igreja cristã. Basta olharmos para as festas registradas na Bíblia e compararmos as festas celebradas nas igrejas cristãs para nos perguntarmos: acaso é a Deus que o povo está celebrando? É a Deus que estão adorando no chamado Domingo do Senhor? Será a Deus que estão exaltando quando dizem que a lei de Adonai foi abolida, ficou velha? Será que se está adorando a Deus, ou ao Deus Sol, ou a deusa rainha do céu? Será que as pessoas que hoje profanam o Shabat se deleitam em Deus? Para responder esta retórica, respondo de acordo com meus atos enquanto estava vivendo a religião romana. Pela minha experiência, eu creio que não se adora a Deus sem celebrar sábados, sem guardar seus mandamentos, porque por muitos anos eu vivi a religião que profana os sábados e a lei de Adonai, mas não tinha a paz que Yeshua traz. Sempre tive a ajuda de Deus, é verdade. Mas o povo que morreu no deserto também foi cuidado por Deus, só não entraram na terra prometida. Eu frequentava igreja, depois passei a pregar na igreja, tive cargo eclesiástico, pregava em rádios comunitárias, sempre levando uma palavra de fé e de esperança. Deus me ajudou, me livrou, fez milagres, expulsamos demônios em nome de Yeshua, ouvimos testemunhos de curas e milagres, não posso negar. Porém, hoje vejo que eu não tinha a paz que Yeshua nos concede. Por mais que eu trabalhava, sempre estava devendo algo, passei por muita humilhação na área financeira e dificuldades emocionais. Porém, Deus sempre me ajudou. Era como se Deus enviasse seu anjo para me ajudar. Eu pregava, aprendia, mas sempre estava profanando os sábados, sempre dizendo que os mandamentos haviam sido abolidos. Festas bíblicas de Levíticos 23 eu nem tinha ideia do que seriam. Era como se não estivesse escrito na Bíblia. Eu tinha momentos de sossego, não nego, mas não demorava muito e surgiam os problemas. Algumas vezes, problemas que angustiavam a minha alma. Muitas vezes preguei: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37, 4, 5. Eu pregava sobre estes versículos. Eu dizia que as pessoas teriam os seus desejos realizados por Deus, se elas se agradassem de Deus, se elas se deleitassem no Senhor. Eu tinha certeza que esta palavra era verdadeira, mas quando ela se cumpriria na minha vida, quando se cumpriria na vida das pessoas que me ouviam pregar, quando estava em problemas, quando meu coração estava triste, eu sabia que essa palavra era real. Eu sabia que o erro era meu. Sempre tive noção de que eu não estava agradando a Deus. O erro era meu. Passado alguns anos tive uma grande decepção em uma igreja. Presenciei pessoalmente que o político que a instituição fazia campanha para ser eleito, não me lembro se vereador ou deputado, tinha mais valor do que uma ovelha que precisava de um conselho. Entre outras situações que não vale a pena trazer à tona. Passado isto,
Senti a necessidade de ler a Bíblia de maneira diferente. Desta vez, ler a Bíblia sem os conceitos predeterminados pela religião. Por toda a vida de crente, quando eu lia sábado na Bíblia, ou quando estava pregando e aparecia a guarda do sábado, eu dizia: foi mudado para domingo. Quem disse que mudou? Eu pregava isso por ignorância e por falta de buscar conhecimento. Este é um dos exemplos da necessidade de reler a Bíblia sem os conceitos religiosos. Eu quis reler a Bíblia e interpretar o texto. Foi trocado o sábado pelo domingo. Onde está escrito? Descobri que não está escrito na Bíblia. Só encontrei a troca do sábado pelo domingo nos livros de história da Igreja Romana. Passei a procurar o Natal na Bíblia. Não encontrei. Procurei as festas que as igrejas católicas e protestantes celebram, porém, não estão escritas na Bíblia. Tentei o inverso. Procurei o sábado nas igrejas, porém, não encontrei, exceto por uma, o que pareceu ser algum progresso na minha busca, mas ao procurar as festas bíblicas de Levítico 23, não encontrei. Neste caso, já descartei a igreja que guarda sábado, mas não celebra as festas de Deus. Aliás, ela guarda o sábado, mas celebra ou acha aceitável o Natal, por exemplo. Não quero achar o paganismo aceitável. Com todo o respeito, as filhas de Ló acharam aceitável dar seguimento à linhagem do pai gerando filhos delas. Melhor aprender a seguir o que está escrito na Bíblia. Como o costume de congregar é de muitos anos, mesmo relendo a Bíblia e encontrando novas pérolas, eu e minha esposa fomos para outra igreja. Desta vez, uma pequena igreja, sem filial, bem familiar e sem apelo financeiro. Logo conversei com o pastor, perguntei se ele me aceitaria congregar ali, sendo que quando houvesse festa de Natal ou algo desse tema, eu não participaria. Ele aceitou e fiquei uns 3 anos nesta igreja. Eu continuava lendo a Bíblia sem os conceitos pré-determinados pela religião. Procurava literatura sobre usos e costumes dos dias bíblicos, aprendendo dia a dia. Não muito tempo depois teve oportunidade de pregar nesta igreja. Acabou que as oportunidades de pregar se intensificaram. Na verdade, na maioria das igrejas que passei, Deus permitia que eu tivesse oportunidades de pregar a palavra, algo que muito me alegra. Amo pregar a palavra de Deus. No meu conceito, pregar é como uma pérola preciosa. Com o passar do tempo comecei a sentir dificuldades. A leitura sem os conceitos prontos da religião estava abrindo uma porta de conhecimento que estivera escondido por anos. Era como se estivesse vivendo debaixo da sombra da videira egípcia, e eu começasse a cortar os sarmentos e descobrisse os cedros de Deus escondidos. Mas eu não poderia, pelo menos penso que não, pregar naquela igreja contra as doutrinas da própria igreja. Há um pastor responsável por aquela igreja. Por isso, muitas vezes quando pregava, tentava levar o mais próximo que a ética me permitia. Tentava mostrar a lei de Deus sem tocar diretamente na doutrina. Ética religiosa é um assunto do qual não tenho uma opinião formada ainda. Não consigo conciliar a ética com a verdade. É muito complicado. Por exemplo, se um médico sabe que outro médico não tem tido bons resultados, se ele sabe que há muitas reclamações daquele colega de profissão, a ética não lhe permite alertar um suposto paciente a respeito dele. Neste caso, a ética seria boa para quem? Para o médico ou para o paciente? Mesmo assim eu tentava manter a ética. Um dia, uma irmã me chamou e disse: quando o irmão prega, me faz pensar. Até hoje não sei se ela estava captando a mensagem a respeito da lei, ou se era outra coisa. Em dezembro, próximo do Natal, os irmãos estavam se preparando para uma cantata. Eles faziam um belo trabalho, algo teatral. Confesso que bem feito. Eu soube porque eu postava os cultos, e postei a cantata na rede social, coisa que hoje eu não faria. Um irmão bastante querido se aproximou de mim e começou a insistir para que eu participasse da cantata. Eu me esquivei. Com muito cuidado disse que não seria viável. Certo dia estava dirigindo e orando. Eu estava incomodado comigo mesmo. Os irmãos, pessoas de bom caráter, pessoas amorosas, todos dedicados, me convidando para participar do grupo, e eu sempre digo não. Comecei a me sentir incomodado, isso porque estava pensando em como os irmãos me viam. Será que eles pensavam que eu me achava melhor do que eles? Estaria eu sendo arrogante ou algo parecido? Enquanto eu orava e dirigia, eu imaginava todos os carros na contramão, e só eu, na mão correta, contrário a eles. Parecia mais fácil eu mudar a direção do que todos os outros estarem errados. Então orei a Deus e minha oração foi mais ou menos assim: Senhor, não é possível que está todo mundo errado e só eu certo. Se eu estou errado, muda o meu coração, faz eu ser igual a eles, e eu vou fazer o que eles fazem e tudo ficará bem. Mas, se eu não estou errado,
E eu não achava estar errado quanto a isto. Eu tinha certeza que não. Me mostra que não estou sozinho. Mais ou menos esta foi a oração que fiz. Realmente, até aquele momento não tinha referência de ninguém que dissesse que a lei de Deus é para ser praticada hoje, ou as festas de Levíticos 23. Ninguém tinha me ensinado nada a respeito disto. Eu estava lendo na Bíblia, sem os conceitos religiosos. Estava escrito, e eu estava lendo a Bíblia como um documento real. Está escrito, é assim que tem que ser. Passaram-se alguns dias. Estava em casa enquanto procurava por vídeos no YouTube a respeito do Natal. Eu queria conhecer melhor. Eu queria mais argumentos que fortalecessem meu raciocínio. Foi nesta ocasião que encontrei um vídeo de um rabino crente em Yeshua pregando em uma sinagoga. Inicialmente me senti receoso. Nunca tinha visto um judeu pregando. Além disto, nunca tinha ouvido um pastor dizer uma só palavra boa a respeito de judeus. Assisti um vídeo chamado Torá em Debate com o tema As Origens do Natal. Neste vídeo tratavam do assunto o rabino Mateus Zandoni e o rabino Marcelo Guimarães. Posteriormente procurei pelo canal deles e encontrei vários vídeos de ministrações. Me identifiquei muito com ambos. Assistindo os vídeos das pregações deles, eu os vi pregarem aquilo que eu estava lendo na Bíblia sem os conceitos da doutrina religiosa. Aquilo me maravilhou. Eu estava assistindo um culto em que o pregador pregava o que eu lia na Bíblia e todos ao meu redor, exceto minha família, achavam loucura. Aquilo que nunca vi nenhum pastor pregar nas várias igrejas por onde passei por cerca de 30 anos, vi estes rabinos pregando. Esta foi a resposta. Eu não estava sozinho. Percebi que Deus me respondeu. Elias, o grande profeta, um dia achou que estava sozinho, enquanto fugia de Jezabel. E Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho. Havia mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Este Deus maravilhoso respondeu também a mim, um insignificante e anônimo em meio à multidão. Ele me mostrou que eu não estava sozinho. Há hoje mais de 2 milhões de judeus crentes em Yeshua. Um dia resolvemos fazer uma viagem para conhecer a Artission pessoalmente. Confesso que fiz algo meio estranho. Como eu já estava calejado com certas autoridades eclesiásticas, eu disse para minha esposa mais ou menos assim: vamos viajar 700 quilômetros, coisa que nunca tinha feito, para conhecer este ministério. Mas eu quero falar com um dos dois rabinos, com o rabino Marcelo, ou com o rabino Mateus. Quero ver se eles são diferentes dos líderes que conheço que vivem em redomas. Liguei no escritório, disse que faria uma visita e pedi que, se possível, pudesse conversar com o rabino Marcelo ou Mateus. Disseram-me que verificariam a possibilidade. Mais tarde me retornaram agendando. Chegando o dia da visita, fomos muito bem recebidos pelo rabino Marcelo. Um homem muito inteligente e muito simples. Recebeu-nos com amor, atenção e carinho. Posteriormente conheci o rabino Mateus, que também é parecido com seu pai. Não vi estrelinhas, vi pessoas cuidando de pessoas. Desde então começamos a estudar com o Ensinando de Sião. Passamos a assistir os cultos, serviço da Torá, ao vivo, que acontecem todos os sábados às 10h da manhã. O Ministério Ensinando de Sião está em Belo Horizonte, MG. Conforme acompanhamos os estudos, fomos adentrando neste mundo espiritual novo para nós. Descobri que teria que vender todas as minhas boas pérolas, se quisesse tomar posse desta pérola de grande valor que é o Yeshua judeu. Yeshua Senhor do sábado, Yeshua que tinha por costume ir à sinagoga nos sábados, Yeshua que ensina a lei de Deus. Apesar de estarmos cada dia mais familiarizados com a nova vida espiritual, ainda estávamos ligados à igreja. Eu queria sair, mas não queira deixar a minha esposa, de novo, congregando, estando eu fora. Durante a semana tudo bem, até íamos, ouvíamos a palavra, mas no domingo comecei a ter um problema. Quando começava o culto, o povo louvando, cantando canções de amor a Deus, dentro de mim acendia uma ira. Minha mente não se concentrava no culto, ficava imaginando o que aquelas pessoas que cantavam que amavam a Deus fariam no sábado, porque não adoravam a Deus no Shabat. Minha afeição transparecia. Eu não estava bem. O pastor sabia que estávamos conhecendo outra congregação, e acabamos nos acertando. Saímos da igreja e começamos a congregar em casa. Desigrejado? Não. Inclusive, recomendo o livro Desigrejado Eu. Está disponível gratuitamente em nossa livraria virtual www.publilink.com.br. Abri mão de boas pérolas que tinha. Uma delas era a oportunidade de pregar na igreja. Descobri que não conhecia praticamente nada de Bíblia. Todo o Novo Testamento é estruturado na Torá. A vida toda aprendi que a Torá havia sido abolida,
Agora descubro que Yeshua é a Torá. O que eu como crente sabia da Bíblia? Quase nada. Precisei vender tudo o que tinha espiritualmente para adquirir esta pérola de grande valor. Foi necessário reconhecer a minha pequenez. Praticamente 30 anos com título de evangélico e sem conhecimento da lei de Deus e de seus mandamentos. Praticamente 30 anos lutando contra a lei de Deus. Eu deixei de ser um crente de 30 anos de igreja, salvo algum período que passei fora, para ser um novo aprendiz da palavra de Deus. Na primeira semana que oficialmente estávamos desigrejados chegou o Shabat. Com pouca experiência nos preparamos para receber o Shabat. Minha esposa preparou a refeição para o jantar de Shabat que acontece ao escurecer. Comprei pães e o necessário para que não tivéssemos falta de nada no Shabat. Desse dia em diante começamos uma nova experiência de vida. Toda sexta-feira de manhã já começamos os preparativos. Minha esposa já limpa a casa na quinta-feira. Na sexta cuida da comida. Eu geralmente ajudo com o tempero da mistura e provisões. Procuramos fazer no sábado um dia de saborear coisas boas. O que evitamos durante a semana, como chocolate, por exemplo. No Shabat procuramos nos deleitar. Uma experiência muito interessante para mim é o cochilo do Shabat. Com acento circunflexo, coisa boa é esse descanso. Vem acompanhado de uma paz, uma alegria que não tem como descrever. O pouco que me arrisco a dizer aqui, por ser o primeiro dos Moedim, das festas, por ser uma festa de convocação para o povo de Deus, por se tratar de um evento em que todo o povo de Deus deve comparecer, pois se trata de um local e tempo designado, uma convocação santa. Isto tudo me traz a consciência que toda sexta-feira à noite é um dia de festa, dia de alegria e felicidade. Além disto, aquele que me convidou, está presente. É dia de festa com o Pai. Ele está em todo jantar de Shabat sentado à mesa. Acordar na sexta-feira, sabendo que ao escurecer neste dia Shabat traz um sentimento de realização, um sentimento de fazer a coisa certa. É como uma brisa espiritual que acaricia nossa vida. Não tenho como descrever esta alegria. Você saberá quando o Shabat estiver em sua vida. Depois do jantar de Shabat gosto de ler a porção da semana, Parashá. Às 20 horas, pela graça do Eterno tenho feito um estudo ao vivo. Pouquíssimas pessoas acompanham ao vivo. As visualizações são muito poucas. Mas eu faço com amor e me sinto feliz por esta oportunidade. Prefiro pregar a verdade para poucos, do que pregar uma ilusão para muitos. Depois do estudo, eu e minha esposa assistimos pregações e ensinamentos da Torá. Quando amanhece o sábado, acompanhamos o serviço da Torá das 10 às 12h30 pelo YouTube na Arte Sion, ensinando de Sião, onde mais nos alimentamos espiritualmente. Depois almoçamos e geralmente ficamos em casa, lendo a Bíblia, assistindo estudos ou vídeos sobre Israel, até que anoiteça e termine o Shabat. Quando termina o Shabat juntamos a louça que não lavamos durante o Shabat e começamos uma nova semana. No primeiro Shabat de cada mês, acompanhamos a Hadalá, cerimônia de encerramento de Shabat, como aquela que Paulo celebrava em Atos 27, que os teólogos dizem que era culto dominical, pela internet com a congregação Arte Sion, ensinando de Sião. Nesta ocasião participamos da Santa Ceia. Geralmente nos reunimos eu, minha esposa, meu filho e minha nora. Às vezes minha sogra também está conosco. Às vezes ela participa pela internet. Apesar de estarmos reunidos em casa, espiritualmente estamos em comunhão com os irmãos, mesmo que a 700 quilômetros de distância. Optamos por cumprir o Shabat, ainda que não perfeitamente, mas tentamos fazer nosso melhor. Não falamos de compras, vendas, negócios, interesses próprios no Shabat. Procuramos honrar a Adonai no Shabat. A obra de Deus não é só guardar o Shabat, mas sim, todos os mandamentos de Deus. Desde que começamos a guardar o Shabat, observarmos os mandamentos de Adonai e as festas bíblicas, nossas vidas mudaram por completo. As humilhações que passei na vida financeira, Deus me honrou duplamente. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías 61:7. Na vida pessoal conheci a paz que Yeshua nos traz. Deus faz com que nossos inimigos, aqueles que se declaram nossos inimigos, tenham paz conosco. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16:7. Não que eu tenha alcançado o nível que agrade a Deus. Não, estou longe disto. Mas estamos trilhando na direção, à beira do caminho onde se encontra a graça em nome de Yeshua HaMashiach.
A paz e a tranquilidade vêm de Deus. Anteriormente eu tinha muitas preocupações. Como vendedor, para que eu venderia? Como eu poderia vencer ou sobreviver à concorrência? Quais ferramentas de marketing eu precisaria contratar para anúncios? Sempre atendi clientes de segunda a segunda. Não tinha descanso. Quando descobri o Shabat, parei de trabalhar no sábado. Talvez alguém diga, mas é no sábado que aparecem os bons clientes. Aqueles que trabalham a semana toda, no sábado procuram pelos serviços que você comercializa. Não importa. O cliente que Deus quiser mandar para mim, chegará para mim. Esta é a minha confiança. Deixei de me preocupar com essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscar o reino de Deus requer guardar os mandamentos. Requer passar pela porta que é o quarto mandamento. Guardar o sábado. Então, é isto que faremos. Tudo mais, Adonai o fará. Adonai já disse que ele abençoaria quem guardasse o Shabat no segundo capítulo de Gênesis. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Porque, nesse dia, Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Breshit, Gênesis 2:3 Grifo nosso. A terra produzirá por si mesma enquanto guardamos o Shabat. Muitas pessoas não guardam o sábado porque acham que perderiam clientes ou sua fonte de renda. Mas isso é um grande engano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Salmo 127, 1-2a. Se Deus não estiver no controle da vida da pessoa, é em vão dormir tarde da noite por causa do trabalho, e acordar de madrugada para trabalhar. É inútil comer o pão que conquistou penosamente, com dificuldade. A pessoa trabalha e muitas vezes não tem dignidade. Às vezes passa a vergonha porque deve a alguém e não consegue pagar. Às vezes é chamado de caloteiro. Porém, muitas vezes a pessoa não deve por má vontade. Ela não consegue se estabilizar. Por outro lado, quando a pessoa busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, quando ela guarda o Shabat, abraça a aliança de Deus, a parte B do versículo se cumpre na vida dela. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2b. Enquanto as pessoas buscam todas as coisas sem descanso, profanando os sábados, trabalhando de segunda a segunda, granjeando o pão a duras penas, Deus dá tudo o que as pessoas procuram aos seus amados enquanto estes dormem. Enquanto aqueles que escolhem aquilo que agrada a Adonai descansam, quem sabe enquanto guardam o Shabat, Deus lhes dá bênçãos. Os que fazem o que agrada a Deus, enquanto estes descansam, tudo aquilo que as pessoas que não obedecem a Deus lutam sem descanso para conquistar, Deus dá aos que descansam no Senhor e confiam nele. Sempre digo que, particularmente, não acho viável alguém se aproximar de Deus com intenção de ser próspero financeiramente. Não sei se é errado, mas acho que não é apropriado. Porém, a própria palavra do Eterno mostra que Adonai tem prazer em abençoar, fazer próspero, tanto financeiramente, quanto em qualquer outra área, aquele que obedece aos mandamentos. É da vontade de Deus que as pessoas tenham posses, tenham mantimentos em abundância, para que possam ajudar os mais necessitados. É vontade de Deus que as pessoas tenham famílias bem estruturadas, empregos satisfatórios, ou negócios bem-sucedidos. Isto são coisas que Deus muitas vezes deixa claro para seu povo. Porque então tantas pessoas que dizem que creem em Adonai vivem amarguradas? Porque muitas estão doentes na alma? Porque tantos suicídios entre crentes? Porque tantos adultérios em meio ao mundo dos religiosos? Porque tantas dívidas, compulsão em compras que muitas vezes não poderão ser pagas? Há muitas pessoas que desistiram da fé, umas porque foram enganadas pela teologia de prosperidade, que funciona muito bem para os líderes que estão no topo da pirâmide, mas não para o povo. Outras porque cansaram de ouvir promessas que nunca se concretizaram. Por estas e outras há pessoas questionando a Deus. Umas dizem, se Deus existe, porque minha vida está assim. Outras dizem, Deus tem que fazer isso e aquilo na minha vida se ele existe. Ainda outros acham que porque fizeram o que o pastor mandou, Deus é obrigado a realizar seu desejo. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada nas mãos do pastor. Que tristeza a realidade de muitos. Desde quando Deus teria se subordinado a alguém? Nunca. Por este motivo, acho que aqueles que se aproximam de Deus com interesse perdem seu tempo e perdem uma importante oportunidade. Por outro lado, prefiro aconselhar as pessoas a buscarem a Deus porque Ele é bom,
porque Ele é Pai. Deus desde o princípio deixa muito claro que aquele que obedecer aos seus mandamentos será próspero em todos os sentidos, como o versículo que citamos inicialmente: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra darás o messe, e a árvore do campo, o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima, até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Levítico 26:3-13. Não há uma única condição de voto financeiro para ser abençoado. Não há um sacrifício exigido por Deus para que o povo receba todas as bênçãos. Apenas uma coisa é exigida: obedeçam aos mandamentos de Deus. Esta é a condição para ser abençoado. Porém, o que dizem a maioria dos sacerdotes? Eles dizem que a lei foi abolida, ou pior ainda, manipulam as palavras do apóstolo Tiago e dizem que a lei seria maldita. Dizem que quem quiser observar a lei teria que ser perfeito. Também alguns dizem que aquele que quer guardar os mandamentos, se cometer um único erro, seria condenado. Tais afirmações tendenciosas afastaram as pessoas dos mandamentos de Deus e, consequentemente, afastaram as bênçãos de Abraão de tais pessoas. Muitos procuram, buscam, querem as bênçãos de Abraão. Mas como receber estas bênçãos?